Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma análise focada. Hoje a gente vai mergulhar numa lei super importante para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais aqui no Brasil. É a Lei número 6.316, lá de 1975. Aquela que criou o COFITO, né, o Conselho Federal, e os CREFITOS, os regionais. E hoje, olha só, preparamos um formato um pouco diferente. Pensamos num teste rápido, com 10 afirmações. Estilo certo ou errado, sabe? Ideal para quem está aí na batalha dos estudos para concurso ou só quer mesmo, né, entender melhor como funcionam esses conselhos. Mas antes de começar, um aviso importante, tá? Este conteúdo foi gerado com apoio de inteligência artificial. E como toda ferramenta, pode ter alguma imprecisão. Por isso, é fundamental sempre confirmar as informações lá no texto oficial da lei, a 6.316/75. Isso aqui é um guia, ajuda. Mas, não substitui a leitura da lei, combinado? Com certeza. E é essencial conhecer essa lei, viu? Não é só burocracia, não. Ela, desenha toda a estrutura de fiscalização da FISO e da TO, como a ética é mantida, define os poderes e limites de cada um, do federal aos regionais. Para quem já atua ou quer atuar, e principalmente para quem está focado em concurso, dominar isso é básico, não só para passar na prova, né? É para entender o sistema mesmo. Excelente ponto. Então, bora para a dinâmica. Vai ser assim, eu apresento uma afirmação sobre a lei. Se precisar de um tempinho para pensar, para buscar na memória, pode pausar o áudio a qualquer momento, tá? Fique à vontade. Daí eu pergunto, tá certo ou tá errado? E logo em seguida a gente traz a resposta e a justificativa, sempre olhando o que a lei diz. Prontos? Vamos lá. Primeira afirmação. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional foram criados com a principal incumbência de definir as profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Pausa rápida para você pensar. Então, o enunciado está certo ou errado? As profissões em si, fisioterapeuta e TO, elas já tinham sido regulamentadas, definidas antes. Lá em 1969, por um decreto-lei, o 938. Então, a Lei de 75 não veio para dizer quem são esses profissionais, mas sim para dizer quem ia supervisionar, normatizar a prática deles, garantir os padrões éticos e técnicos. É sutil, mas é diferente. Definir versus fiscalizar. Ah, saquei. Então a lei de 75 meio que veio para arrumar a casa, né? Para profissões que já existiam na lei. Ótimo começo. Seguindo essa linha da estrutura, vamos para a segunda afirmação. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em conjunto, constituem uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Trabalho. Pausa rápida para você pensar. E então, o enunciado está certo ou errado? Essa está certinha. A lei é bem clara nisso. O parágrafo 1º do artigo 1º da 6.316 diz exatamente isso, que o COFITO e os CREFITOS, juntos, eles formam uma coisa só, uma autarquia federal. E ainda diz que são vinculados ao Ministério do Trabalho. Certo, autarquia federal. Mas assim, o que isso quer dizer na prática para os conselhos? Boa pergunta. Ser autarquia federal significa que eles têm personalidade jurídica de direito público, né? Tem autonomia administrativa, financeira, para gerir a própria grana, que vem principalmente das anuidades dos profissionais. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem parte da administração pública indireta do governo federal. Isso quer dizer que precisam seguir regras, prestar contas ao TCU, por exemplo, seguir os princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, essas coisas. A vinculação ao Ministério do Trabalho é mais administrativa, indica a quem eles se reportam no governo, mesmo tendo autonomia para funcionar. Perfeito, ficou bem mais claro agora esse status e as responsabilidades. Bom, vamos falar de como o pessoal entra nesses conselhos. Terceira afirmação. Os membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional são eleitos por voto direto de todos os profissionais registrados. Pausa rápida para você pensar e então o enunciado está certo ou errado. Essa está errada. E aqui tem uma diferença bem importante entre o federal e o regional.
A eleição para o COFITO, para o Conselho Federal, ela é indireta. O parágrafo 1º do artigo 2º da lei explica isso direitinho. Diz que os membros do COFITO são eleitos por um colégio eleitoral, e esse colégio é formado por um representante, um delegado eleitor, de cada CREFTO, de cada conselho regional. E esse delegado é escolhido lá dentro do regional. Ah, então o físio, o TO, lá na ponta, o profissional registrado, não vota direto para escolher quem vai para o COFITO. Exatamente, o voto direto, aquele que todo profissional registrado participa, que é mais comum em outros conselhos, ele só vale para escolher os membros dos conselhos regionais, dos CREFITOS. E está lá no artigo 3º, ou seja, os profissionais elegem seus representantes regionais. Entendi. E esses regionais juntos elegem o pessoal do federal. Isso. É um sistema de representação em 2 níveis, né? Um sistema que vai filtrando a representação. Interessante essa arquitetura. Bom, pessoal, antes da gente ir para a 4ª questão, um lembrete rápido. Se este formato de análise detalhada está sendo útil, se ajuda na preparação, considere se tornar membro do nosso clube. Lá tem a playlist completa com mais discussões como esta, aprofundando outros temas importantes. Fica a dica. Voltando ao nosso teste. 4ª afirmação, agora sobre tempo de mandato. Tanto os membros do Conselho Federal quanto os dos conselhos regionais de fisioterapia e terapia ocupacional possuem mandato de 4 anos. Pausa rápida para você pensar. E então, o enunciado está certo ou errado? Sim, essa está correta. Nesse ponto, a lei igualou as coisas para os 2 níveis. O parágrafo 1º do artigo 2º, que fala do COFITO, diz lá, mandato de 4 anos para os membros e suplentes. E o artigo 3º, que fala dos CREFITOS, confirma a mesmíssima coisa, mandato de 4 anos também para os membros regionais e seus suplentes. Isso ajuda a ter uma certa sincronia, né? Mandato de 4 anos para todo mundo, então. Simplifica, beleza. Agora, 5ª questão. Requisitos para ser conselheiro. Para exercer um mandato em conselhos de fisioterapia e terapia ocupacional, uma das condições básicas é a inexistência de condenação por crime contra a segurança nacional. Pausa rápida para você pensar. E então, o enunciado está certo ou errado? Certíssimo. Está escrito lá, preto no branco, na lei. O artigo 3º, no parágrafo 1º, lista as condições básicas para ser eleito e ter mandato nos CREFITOS. E o artigo 5º diz que essas condições valem também para o COFITO. E o item 4 desse parágrafo 1º do artigo 3º fala exatamente isso. Inexistência de condenação por crime contra a segurança nacional. Textual. Que curioso isso, né? Crime contra a segurança nacional. Tem alguma razão histórica para isso? Ainda faz sentido hoje? Pois é um reflexo total da época, né? A lei é de 75, pleno regime militar. Era muito comum nas leis daquele período ter essas cláusulas ligadas à segurança nacional, à ordem política, como critério de idoneidade para cargos públicos ou de representação. Claro que o contexto mudou muito, mas a exigência ficou lá na letra da lei. Hoje, talvez a gente interprete mais pela ótica de bons antecedentes, conduta limpa, mas está lá escrito. É um requisito formal. Entendi o contexto, faz mais sentido agora olhando para a época. Vamos para a 6ª afirmação. Essa é sobre perder o mandato por faltar demais. Ausência injustificada duas sessões consecutivas em um ano implica na perda de mandato de membro do Conselho Federal ou regional. Pausa rápida para você pensar. E então, o enunciado tá certo ou errado? Errado. A lei dá um pouquinho mais de margem, digamos assim. O artigo 4º da lei tem uma lista de motivos para perder o mandato. E o item 6 fala justamente das faltas sem justificativa. Para perder o mandato por falta, o conselheiro precisa faltar sem justificar a 3 sessões plenárias seguidas. Ah, 3, não 2. Isso, 3 seguidas. Ou então a 6 sessões intercaladas durante cada ano do mandato. Então não são só 2 consecutivas, é 3. A regra tenta equilibrar, né? Precisa participar, mas também pode ter imprevisto. 3 consecutivas ou 6 intercaladas no ano. Anotado. Detalhe importante, 7ª afirmação.
Mudando para a parte financeira. Compete ao Conselho Federal fixar o valor das anuidades, taxas, emolumentos e multas devidas pelos profissionais e empresas aos conselhos regionais. Pausa rápida para você pensar. E então, o enunciado está certo ou errado? Correto. Essa é uma das funções financeiras e administrativas mais relevantes do COFITO. O artigo 5º, que lista o que o COFITO faz, é bem direto no item 9. Compete ao Conselho Federal fixar o valor das anuidades, taxas, emolumentos e multas devidas pelos profissionais e empresas aos conselhos regionais. Essa centralização no COFITO ajuda a ter uma uniformidade, um padrão nacional para essas cobranças, né? Para não ficar uma diferença muito grande entre as regiões. Faz todo sentido para manter uma certa isonomia, pelo menos nos valores básicos. Ótimo. 8ª questão. Agora entrando na parte ética. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional funciona como Tribunal Superior de Ética Profissional e também é responsável por dispor, com a participação dos conselhos regionais, sobre o Código de Ética Profissional. Pausa rápida para você pensar. E então, o enunciado está certo ou errado? Essa dupla função existe? Sim, certíssimo. O artigo 5º, de novo, agora lá no item 11, dá essas duas tarefas cruciais para o COFITO na área da ética. Primeiro, diz que compete ao COFITO dispor com a participação de todos os conselhos regionais sobre o Código de Ética Profissional. Ou seja, o COFITO que organiza e aprova o código, mas ele tem que chamar os CREFITOS para participar. Isso é importante para que as regras éticas considerem a realidade do país todo. E a outra função? Tribunal Superior de Ética. Exatamente. A mesma parte da lei diz que o COFITO funciona como Tribunal Superior de Ética Profissional. Isso quer dizer que ele é a última instância para julgar recursos de processos éticos que começam lá nos CREFITOS. Ele define as regras do jogo ético e também é o juiz final nesses casos. Nossa, uma responsabilidade e tanto, hein? Definir as regras e ser a corte máxima para julgar quem não segue. Entendido. Vamos para a 9ª afirmação. Essa trata da hierarquia do controle. Os conselhos regionais têm a competência de intervir nos conselhos federal em caso de necessidade de restabelecimento da normalidade administrativa ou financeira. Pausa rápida para você pensar. Então, o enunciado está certo ou errado? A lógica é essa. Errado. A relação de poder aí e a chance de intervenção é o contrário, é de cima para baixo. O artigo 5º, lá no item 4, deixa claro que é função do Conselho Federal, do COFITO, organizar e inspecionar os regionais. E, o mais importante aqui, é o COFITO que pode intervir nos CREFITOS, se a coisa ficar feia, se precisar restabelecer a normalidade administrativa ou financeira. Os CREFITOS são, digamos, subordinados ao COFITO nesse ponto. Eles não têm poder para intervir no federal. Claríssimo, é a hierarquia bem definida mesmo, com o poder de intervenção vindo do federal para os regionais, não o contrário. Chegamos à 10ª e última pergunta do nosso teste. Essa é sobre o poder dos presidentes. A afirmação é: os presidentes dos conselhos federal e regionais podem suspender o cumprimento de qualquer deliberação de seu plenário que lhes pareça inconveniente ou contrária aos interesses da instituição, submetendo essa decisão à autoridade competente. Pausa rápida para você pensar. E então, o enunciado está certo ou errado? Existe essa prerrogativa? Essa afirmação está correta. O artigo 8º da Lei 6.316 dá essa possibilidade sim para os presidentes, tanto do COFITO quanto dos CREFITOS. Como eles administram e representam os conselhos, eles têm o poder de suspender o cumprimento de qualquer deliberação de seu plenário que lhes pareça inconveniente ou contrária aos interesses da instituição. É tipo um poder de veto, mas temporário. Mas espera aí, o presidente suspende e fica por isso mesmo? É um poder absoluto? Não, de jeito nenhum. A própria lei coloca uma condição. Quando o presidente suspende a decisão do plenário, ele é obrigado a levar essa suspensão, com as justificativas, para a avaliação da autoridade competente. No caso do presidente do COFITO, essa autoridade é o ministro do Trabalho, né, o órgão a que a autarquia é ligada, e no caso dos presidentes dos CREFITOS, eles têm que levar a decisão para o COFITO avaliar. Então, é um freio interno.
mas que tenha um controle acima para evitar que seja algo arbitrário, sabe? Garante que a decisão final não seja só do presidente. Ufa! 10 questões. Passamos por muitos pontos importantes da Lei 63.1775. Foi intenso, mas ajudou a clarear bastante coisa, né? Vamos só recapitular rapidinho os pontos principais que a gente viu hoje? Primeiro, a função principal dos conselhos é fiscalizar a prática, não definir as profissões, que já existiam. Certo? Certíssimo. Vimos que eles são autarquia federal, ligada ao Ministério do Trabalho, com autonomia, mas sob controle público. Exato. Desvendamos a diferença na eleição indireta para o COFITO via colégio eleitoral dos CREFITOS e direta para os CREFITOS, pelos profissionais. Perfeito. Confirmamos o mandato de 4 anos para todo mundo, federal e regional. Isso. E revisamos requisitos para ser conselheiro, como aquela questão da condenação por crime contra a segurança nacional, que é da época da lei. Um reflexo histórico, né? Vimos a regra para perder mandato por falta, 3 seguidas ou 6 intercaladas no ano. E competência-chave do COFITO, fixar anuidades, fazer o código de ética com os CREFITOS, ser Tribunal Superior de Ética. E poder intervir nos CREFITOS se precisar. Exato. E, por último, o poder suspensivo dos presidentes sobre decisões do plenário, que não é absoluto, tem que passar por aprovação superior. Isso mesmo. Dominar esses pontos da Lei 6316 vai muito além de decorar para a prova, né? É entender como a fisioterapia e a terapia ocupacional se organizam no Brasil. Quem manda, quem fiscaliza, quem julga a ética, como a representação funciona. É fundamental para qualquer profissional. Concordo totalmente. Esperamos que essa análise em formato de teste tenha sido útil para consolidar o conhecimento sobre essa lei tão importante. Muito obrigada pela atenção. E para fechar, fica uma reflexão, né? Essa lei é de 75. Ela montou uma estrutura, deu competências pensadas para aquela realidade. Agora, quase 50 anos depois, com tanta tecnologia nova, novas especialidades, mudanças nas demandas da sociedade, no perfil dos profissionais de fisio e TO, como será que essa estrutura legal conversa com os desafios de hoje, do século XXI? Será que ela ainda dá conta de tudo? Ou tem pontos que talvez precisem ser atualizados, reinterpretados para acompanhar a dinâmica das profissões? Fica aí para a gente pensar nessa relação entre a lei e a prática profissional que não para de evoluir.